Começamos agora o nono módulo da Oficina do Cuidar. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Estou aqui com vocês nessas 9 semanas, né? Trabalho no Mais 60 Saber, setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde. E como nós falamos em todas as semanas, né? O Grupo Mais 60, nós temos o propósito de proporcionar mais cuidado para mais saúde. E por que a gente faz isso, né? Porque o nosso paciente é a nossa prioridade número 1. Então, todo o nosso trabalho é focado no paciente. E por isso, nós estamos fazendo essa oficina, né? Porque a gente sabe que divulgando mais as informações, né? A gente podendo esclarecer algumas dúvidas, nossos pacientes são melhores cuidados. Vocês cuidando aí em casa e a gente cuidando aqui da clínica. E para isso eu convido minha parceira, né? Toda semana está aqui comigo, a Adriana Ermo. A Adriana, ela é psicóloga, terapeuta ocupacional. Hoje ela vai, além de conduzir, né, a moderação junto comigo, hoje ela vai trazer um tema muito importante. Então, ela vai falar sobre o suporte aos cuidadores e aos familiares, e também ela vai trazer algumas sugestões de atividades para ser feitas em casa, né, para estimular o dia a dia do paciente com demência. Então, Adriana, te agradeço muito, né, por mais uma semana aqui comigo e passo a palavra para você totalmente, tá bom? Obrigada, Carol, pela apresentação. Boa tarde, gente. A todos que estão aí, né? Como a Carol já falou, Vânia, Daniela, Denise, Sandra, Kátia, Laura, e aí parece que entrou mais alguém. Rúbia e Irene chegou. Ah, que ótimo. Ótimo ter vocês com a gente. Então, a gente está aí, né, nesses encontros e estamos chegando ao final. Hoje eu vou moderar e vou participar com vocês falando sobre um tema que, como a Carol colocou, a gente julga muito importante, né? Que é falar um pouquinho sobre e oferecer um suporte aos cuidadores e familiares, né? Para que a gente compreenda melhor a importância do processo, né? E de vocês estarem inseridos nele. Então, a gente conversa um pouquinho e no próximo encontro a gente continua falando desse tema, né? Reforçando ainda mais a importância desse suporte e na continuidade desse cuidado. Vamos lá. Então, eu queria começar, né, levantando um pouquinho a reflexão de quem que é o cuidador, né? Quem é essa pessoa tão importante, né, que a gente tem nas nossas vidas e que em alguns momentos a gente precisa disso de uma forma mais intensa, como é o caso de quando a gente está falando de uma pessoa com demência, né? O termo cuidador, ele é atribuído àquela pessoa que auxilia alguém que necessita, né, de um cuidado, seja no enfrentamento de uma doença, né, de uma limitação. Por quê? Porque de algum motivo essa pessoa não é ou não está sendo capaz de se cuidar sozinha, né? Por conta de alguma limitação aí, como eu falei, pode vir a acontecer. Então, assim, esse cuidador principal é aquele que vai oferecer o suporte mais próximo, né? E que vai assumir de uma forma mais integral o cuidado do familiar, do paciente, né? Sendo ele responsável aí mais direto pelas tarefas, pelas questões práticas aí que envolvem o cuidado no dia a dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal, Carol? Assim, Karina, só coloca no slide 3 já de uma vez, por favor. Ô, gente, desculpem, verdade. Agora sim, à vontade, agora sim. Perfeito, eu já estava no slide, né? Desculpa, eu vou te avisando, tá, Karina? Pode voltar. Esse aí, perfeito. Então, vamos lá. Então, gente, o cuidador, né, é essa pessoa responsável, né, pelas tarefas práticas que envolvem o cotidiano. E, normalmente, essa decisão, né, essa escolha sobre quem é o cuidador e quem que vai ocupar esse papel, ela é feita muitas vezes de uma forma informal, né? O familiar começa ali a assumir gradativamente as tarefas diante das necessidades que vão surgindo e até mesmo às vezes por meio do próprio paciente que vai delegando, né, ou abdicando das coisas que ele fazia antes, e aí o familiar se vê ali de repente inserido, né, de uma forma mais intensa nesse cuidado. Então, é um processo que, na grande maioria das vezes, ele acaba sendo pouco harmonioso. E a gente vai conversando sobre isso, né? Porque nem sempre é uma escolha, nem sempre ele é ponderado, nem sempre ele é equilibrado. Então, muitas vezes, ele acontece de uma forma pouco harmônica e acaba sendo uma fonte de muita angústia, né, para os envolvidos. Então, são questões que a gente tem que pensar. Pode passar, Karina, por favor.
Então, gente, os principais fatores, né, que contribuem para formar, né, esses cuidadores, geralmente são o grau de parentesco mesmo, né? Geralmente a gente vê isso acontecendo principalmente entre os cônjuges, né? O esposo, a esposa e os filhos. O gênero também é uma coisa que acontece muito. A gente vê que hoje, né, só tem mulheres hoje aqui nesse encontro. A gente tem a presença do Renato, que não está aqui hoje ainda, né? Mas, assim, é predominante, né, gente? Geralmente são as mulheres que cuidam mesmo, né? Pode ser que isso mude, mas na atualidade, realmente, nós estamos mais presentes aí nesses cuidados. A proximidade física, né, com maior chance para aqueles que já moram com o paciente. E a proximidade afetiva também, que aí novamente se destacam, né, o cônjuge e os filhos, que muitas vezes já moram no mesmo ambiente, na mesma casa, e acabam assumindo esses cuidados, né. Então, aí que fica, né, que mora o perigo, digamos assim, porque pode acontecer muitas vezes uma certa imposição familiar de quem que vai assumir esses cuidados, né? E aí isso pode acabar prejudicando um pouco as relações, afrouxando até os vínculos familiares. A gente vê muito isso, né? Quando você passa a cuidar de um familiar, a relação com os outros familiares se fragiliza muito, se afrouxa, né? Aqueles laços. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Que é uma possibilidade que acontece que a gente tem que tomar muito cuidado, que acaba sendo muito indesejada, né? Assim, que é uma segregação familiar mesmo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Geralmente, quem convive mais proximamente ao paciente é que vai identificar as questões, né? Com mais precisão, né? E aí isso muitas vezes também gera um desgaste entre familiares, né? Que muitas vezes alguns percebem anteriormente, né? Alguns problemas, alguma limitação, algum déficit cognitivo, né? Por exemplo, e os outros familiares falam, não, isso é coisa da sua cabeça, isso não está acontecendo. Então, nessa hora é muito importante a gente tentar criar uma união, né? Não só do cuidador com o familiar ali, mas com toda a família em volta, né? Porque senão isso acaba sendo motivo de desavenças mesmo, né? Então, é isso aí, né? Que está aí no slide, para vocês sempre se lembrarem, né? Cuidado compartilhado e dividido, né? Divisão de tarefas são o caminho que melhor podem amenizar a carga e o estresse e garantir uma melhor qualidade, né? Tanto no relacionamento quanto no cuidado. Adriana, eu queria só... A gente pode aproveitar aí, tipo, trocando Isso, eu queria pedir isso para longo? vocês. Uhum, com certeza. Interessante. A Conceição, ela coloca aqui no chat uma coisa que eu tinha até anotado para falar no final, mas acho que seria interessante a gente já ir pontuando ao longo da fala, que é algo que eu penso, assim, quando você fala, né, de quem que é esse cuidador? Às vezes, é aquela pessoa que tem mais tempo disponível para exercer o cuidado. Nem sempre é a pessoa, né, que tem mais preparo ou mais vínculo, mas às vezes é aquela que tem mais tempo. Ou se não, é aquela que tem mais vínculo. Ou pode acontecer, que eu acho que é o caso, igual a Conceição colocou, né? Cuidador informal por livre e espontânea pressão. Às vezes, é a única opção, né? E às vezes ser a única opção não é por ser filho único. Nós temos inúmeros casos dentro da clínica, né? E assim, conversando com pessoas que trabalham com o público idoso, a gente vê que isso é uma realidade muito comum. Às vezes o nosso paciente ele tem vários filhos, tem 10 filhos. Nem por isso o cuidado é compartilhado com os 10. Sempre tem uma pessoa, duas às vezes, que assume esse cuidado de forma mais, né? Assim, assume de frente mesmo todo esse cuidado. Então, é impossível as pessoas que, né, quando acontece a situação de ser filho único ou de ser o único filho que tem condição, não só condição emocional que eu digo, mas condição emocional, condição física, condição financeira, talvez, né? De cuidar desse familiar, desse pai, dessa mãe. Né? Então, aqui nós vamos trazer algumas realidades que pode ser a realidade de vocês.
né? E aí a gente fala muito da questão da sobrecarga, né? Então, quando a gente fala em sobrecarga, por isso que a nossa intenção é sempre que possível, eu falo sempre que possível, justamente por esse caso, né? Porque pode acontecer de ser opções únicas, né? De ser essa de única opção ou de ser por livre, espontânea pressão, né? Às vezes ninguém quer assumir o cuidado, então eu acabo absorvendo isso, abraçando, né, um trabalho que deveria ser compartilhado por todos os filhos, né? Então, aqui nós vamos trazer várias situações para a gente pensar na situação, na melhor situação possível, sim, entendendo que em algumas situações não vai ter como ser diferente, sim, né? Mas aqui a gente vai trazer o mundo ideal e aí a gente quer saber de vocês também qual é o mundo real, né? O que vocês vivem no dia a dia para a gente tentar buscar estratégias como foi falado anteriormente, né? Tanto da sobrecarga de vocês cuidadores, entender um pouco vocês enquanto cuidadores, e também pensando em atividades do dia a dia, o que a gente pode auxiliar vocês para tentar minimizar essa sobrecarga. E a Conceição ainda coloca aqui, Adriana, que né, muitas das vezes, ela enquanto cuidadora, né, e acontece isso muito, né, Conceição? Infelizmente, isso não é só com você. Às vezes vai numa dor, vai pelo amor também, mas também pela dor, né? Às vezes é porque ser única opção, às vezes a gente gostaria que os irmãos ou que outras pessoas da família abraçassem esse cuidado, né? E às vezes não é possível. Então, assim, e realmente é o que você falou, assim, é pela fé que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes... haja afeto, né, gente? Não, é pela fé mesmo, assim, por fé. Eu entendi, é pelo afeto. Eu falei, haja afeto, né? É pela fé também. Também. E às vezes é pela fé mesmo, né? Assim, cada um com sua crença, independente de religião, né? Mas tendo forças divinas mesmo para a gente superando o dia a dia. Porque eu acho que quando a gente pensa assim, né, olhando de fora, a gente fala assim, meu Deus, é impossível, né? Conseguir conciliar tudo. Porque se a gente tivesse um papel exclusivo de cuidador, né? Mas aqui eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui, então, por enquanto, ainda estamos só em mulheres? Acho que ainda Deixa eu ver. Sim, por enquanto estamos em só mulheres. Nós, mulheres, ainda assumimos uma sobrecarga de cuidado da casa, de trabalhos externos, né? De um trabalho secular, às vezes cuidando de filhos pequenos, ajudando, né? Ainda temos relacionamento, né, que a gente também precisa de cuidar desse relacionamento. Muitas de nós, mulheres, a gente assume um cuidado com o nosso cônjuge de um jeito, às vezes, até um pouco maior. Então, a gente vai sobrecarregando, né? Nós vamos nos sobrecarregando, porque a gente vai assumindo várias tarefas e a gente vai cuidando de todo mundo. Então, por isso que a gente fala, né, desse momento tão importante de cuidar de quem cuida. Então, esse módulo aqui é justamente isso, pensando em vocês, porque a gente quer cuidar também de vocês. Justamente. Pessoal, eu falei no início com a Carol, né, que a gente hoje ia falar sobre 2 temas, mas que caso não desse tempo, que a gente poderia deixar ele para depois. E foi justamente pensando nisso, assim, que vocês... Hoje é um momento muito seus, né? Então, caso vocês já queiram participar, sem ter que aguardar até o final, se quiser levantar, tem uma mãozinha aí que dá para levantar, né, para que vocês já vão participando, né? É claro que muita coisa, à medida que a gente vai conversando, vai aparecendo, mas se vocês quiserem, de repente, fazer alguma observação durante também, serão muito bem-vindas, né? Igual a Conceição colocou mais umas coisas aqui no chat, então se vocês não quiserem, né, conversar com a gente aqui, às vezes ficar um pouquinho tímido, pode mandar no chat que a gente vai lendo ao longo. Depois a gente dá uma atualizada no chat. Isso, eu tô acompanhando aqui. A Conceição falou, né, que outro dia ela foi num encontro de mulheres com deficiência e a presença de cuidadores foi muito valorizada, né? Então, assim, ela falou que foi um grupo de apoio e que ela acha que é uma ideia excelente, né? E que é algo parecido com o que a gente tem feito aqui, né? Esse momento de conversar com vocês, não só na oficina, mas também a gente tem um grupo que chama Cuidar de Quem Cuida, né? Que a gente também vai falar um pouquinho mais. A gente já falou dele ao longo das aulas, mas a gente vai falar um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona o grupo, né? Mas é isso, né, Carol? Aqui que vocês colocaram aí, né, gente? Cuidar é pouco harmonioso muitas vezes, né? Como que muitas vezes não é o cuidador que se autoelege, tá? Isso aqui é importante. Às vezes ele é eleito, né? Porque ele já mora próximo. A gente vê muito isso. Eu moro perto, ficou total responsabilidade minha, sabe assim? Ou então aquele que não trabalha,
aquele que tem tempo e que, de repente, ele passa a não ter tempo para mais nada, né? Então, assim, muitas vezes isso acontece de uma forma imposta e claro que tem as possibilidades de acontecer também por uma falta de opção, como a Carol colocou, né? A tendência hoje vai ficando cada vez maior, né? Porque hoje a quantidade de filhos vem diminuindo, então esse cuidado vai ficando cada vez, né? Mais, de certa forma, assim, com menos pessoas ali para se contar, mas muitas vezes não é a gente que se elege o cuidador, né? O outro é que vai nos eleger e a gente acaba segurando isso e é um rojão, né? Porque é difícil dar conta sozinho. Então, isso é muito importante, né? Pode passar, Karina, por favor. Então, gente, outra coisa que dificulta muito, né, nessa relação do cuidador e do cuidado é lidar com o diagnóstico, né? Aí eu não estou falando nem do próprio paciente, não, né? Eu estou falando do familiar, do cuidador, né? Que receber esse diagnóstico causa mesmo um grande impacto, né, emocional para o paciente. A gente vai conversar sobre contar ou não contar, nós vamos chegar nessa parte, né? Mas eu estou falando aqui do cuidador, né, dos familiares. Então, isso e esses principais motivos, quando a gente fala da questão da demência, né, referem-se mesmo a uma impossibilidade de cura, né, de uma progressão dos sintomas. Então, a gente sabe que é uma coisa que existe um tratamento, mas que não vai ser curada. Então, é muito frustrante lidar com essa perspectiva, né? E aí vem toda uma mudança na vida pessoal, das pessoas que cercam o paciente também, é de uma magnitude enorme, né? Como a gente falou. Então, receber essa notícia da doença acaba sendo uma situação muito difícil de aceitar, porque a gente já pode falar, né? E é vivenciado como um luto mesmo. Você tem perdas daquilo que você vivia, da forma como você lidava antes, para agora ter que elaborar, né, uma vida totalmente diferente ali. Então, perde-se muito de quem você era, daquilo que você fazia muitas vezes, para ter que agora se dedicar a um cuidado, né, com uma intensidade muito grande, muitas vezes. Então, são comuns reações negativas nesse início, né, assim, que envolvem mesmo uma sensação de impotência, de medo. Muitas vezes a gente sente raiva, né, por que isso foi acontecer com um familiar meu, por que isso foi acontecer justamente com a minha mãe, né, que sempre leu tanto, sempre, sei lá, se esforçou tanto e agora está aí apresentando esses sintomas de esquecimento. Então, a gente acaba tendo também um profundo sentimento de injustiça, né? Por que aconteceu aqui? Por que com ela? Né? Então, isso acaba tornando muito difícil lidar com o diagnóstico. Então, a gente precisa de ter um apoio para começar a entender e lidar com isso sob uma nova perspectiva, construindo um novo olhar, porque senão fica muito difícil mesmo, né? Outra coisa importante é a falta de informação, né? A falta de informação traz também muitas dificuldades, né? São muito grandes essa carência que a gente tem, né? Sobre informações. Então, essa dificuldade, né, sobre falar da doença, as possibilidades de tratamento, isso acabam alimentando, de certa forma, muitas vezes, umas crenças distorcidas, né, com base em estereótipos assustadores que a gente tem sobre as demências, muitas vezes, né. Então, a gente já começa a pensar, aí, tá com Alzheimer, não vai mais se relacionar com ninguém, né? Alzheimer é aquela pessoa que não consegue mais conversar, não consegue fazer mais nada. Então, a gente vê isso muitas vezes, né? Então, as pessoas começam a né, estereotipar e estigmatizar tanto as demências que a gente acaba tendo medo, muito mais medo delas, né? Então, desconstruir isso é importante, né? Pensar nesse diagnóstico pode ser tão temeroso para algumas pessoas que muitos familiares negam os sintomas, né? Fazem vista grossa para alguma coisa que pode estar acontecendo, tenta adiar, não, isso aqui é bobagem, né? Pelo receio mesmo de enfrentar as mudanças, né? Mas esse atraso do diagnóstico acaba depois também, muitas vezes, gerando certa culpa, né? Então, é interessante a gente entender o quanto é importante a gente estar em harmonia, né, com as decisões, com as escolhas da gente, para que a gente viva esse momento com responsabilidade, mas também com muito cuidado, né? Assim,
Outra coisa importante que eu cheguei a comentar também é a sensação de impotência, né, e de perda. Então, por quê? Né? Participar desse processo no qual você vê o seu familiar com, né, uma perda de memória, um declínio cognitivo ali, que vai gerando, né, uma limitação, isso vai confrontando muito, né, a gente e gerando muito medo em relação ao futuro, tanto do familiar quanto ao nosso próprio futuro, né? Como que vai ser a minha vida daqui para frente, como que vai ser a vida dele para aqui para frente, né? Então, assistir, né, a essas perdas que a gente vai vendo, né, que vocês têm aí os seus familiares, que a gente tem os nossos também, né? Eu já falei para vocês da minha avó. Quando a gente vai vendo essas perdas gradativas, né, isso vai gerando uma sensação de sofrimento, uma sensação de impotência, né? Então, lidar com isso passa a ser um confronto, né? Assim, daquilo que a gente precisa estar lidando constantemente, se adaptando e aprendendo a conviver. Então, é muito importante a gente pensar, né, na melhor forma de lidar mesmo com o diagnóstico, com mais abertura para entender, para se informar, né? Com menos preconceito, né, de certa forma. E isso eu acho que é uma coisa que vem sendo desconstruída. Então, isso vai ajudar muito a gente a lidar melhor com o diagnóstico. Pode passar, Karina. Então, é isso, né, gente? Aceitar essa nova realidade vai ser um processo construído aos poucos, né? Não é de uma hora para outra, mas é a partir do convívio com a nova situação, a partir das adaptações graduais que a gente vai passando, que vão sendo realizadas, né? Então, aos poucos é que a gente vai aceitando esse processo mesmo, o de adoecimento, né? E vai conseguindo enfrentar melhor o dia a dia, os sintomas, aqueles comportamentais que a gente falou que tanto atingem, né, ao cuidador, os obstáculos que vão aparecendo, e aí é que a gente vai conseguindo vislumbrar as alternativas, né? Estabelecer a melhor forma de cuidado, a partir de um processo de aceitação que a gente vai precisando, né? E para a gente conseguir passar por esse processo, que não é fácil, né? É difícil mesmo, a gente precisa, além desse tempo de adaptação, a gente precisa de muita informação, né? De muita reflexão mesmo a respeito das escolhas que foram tomadas, que vão precisar ser tomadas, né? As decisões, ter um apoio emocional e social. A gente vai conversar mais sobre isso no nosso próximo encontro, né? Sobre essa importância de ter apoio, tá? Mas, porque é só a gente se sentindo bem amparado, né, que vocês vão aprender a conseguir conviver melhor com a doença e com a pessoa com demência, né? Conseguindo fazer isso com um pouco mais de qualidade, de mais serenidade. Então, é importante essa construção, né, desse processo que vai de, muitas vezes, uma negação para uma aceitação mais saudável, que vai facilitar tanto no seu cuidado com o outro, tanto quanto no seu cuidado consigo também, né? Pode passar, Karina, por favor. Então, gente, falei que a gente ia falar disso, né? Isso é polêmico, essa questão do contar ou não contar, né? Da revelação do diagnóstico. Isso eu acho que é uma das principais coisas que aparecem, né? Logo no início, quando se descobre a demência, é isso, né? E aí, eu vou contar ou eu não vou contar para o meu familiar? Então, a principal coisa, né? Mais importante de tudo, essa realmente é uma decisão que cabe à família, né? Revelar ou não ao paciente sobre o diagnóstico de demência, né, vai ser decidido sobretudo pelos familiares, né? Os profissionais de saúde que assistem o paciente podem discutir e auxiliar nessa decisão, né? É importante também que os outros possam, né, dar um pouco a sua opinião diante do diagnóstico, né, do caso a caso ali, mas a palavra final mesmo fica a respeito da família, né? Diante de várias questões aí que vocês vão pensar que a gente vai falar. Então, reflexão, né? Esse tema de revelação diagnóstica para o paciente nem sempre é discutido, mas ele mostra-se essencial, né? Então, é preciso mesmo essa reflexão para a família poder ponderar sobre as vantagens e desvantagens envolvidas, né? Porque só assim que ela vai conseguir tomar a decisão mais adequada para a sua situação, né? Para cada caso. Então, assim, cada família vai ter um contexto, né, muito particular. Então, cada caso vai também
ter que ser pensado individualmente, né? E outra coisa, gente, que é muito importante, tá? Isso eu acho que é o principal, assim. Os pacientes, né, os familiares, nós todos, ao longo da nossa vida, e não só no momento do diagnóstico, né, mas a gente vai dando importantes dicas de como que a gente reagiria a certas notícias, a certos diagnósticos. Então, isso tem que ser levado em conta na decisão, né? A gente vê pessoas que falam, nossa, eu não quero nada na minha vida escondido de mim. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a limitação, eu quero sempre saber, eu quero exercer minha autonomia ao máximo, minha independência ao máximo. Então, assim, me deixem saber. Tem gente que fala isso desde sempre. Então, quando chega um momento desse, ela já deixou ali, né, de certa forma, muito claro como, né, a maneira como ela gostaria que isso fosse conduzido. Então, o paciente, muitas vezes, o familiar, vai dando certas deixas, né? Eu atendi, né, uma paciente certa vez, que o filho falava assim, eu estou desesperado, porque eu não consigo contar, e a paciente ficava assim para mim, eu tenho certeza que eu tenho Alzheimer, eu tenho certeza, e os meus filhos estão me escondendo isso. E eu peço para eles, me conta se eu tenho Alzheimer, sabe assim? E era um atendimento de psicologia, então eu procurava entender, né, assim. E ela falava disso, olha, eu quero saber, porque se eu tiver isso, de fato, eu quero participar das escolhas até o último momento, eu quero poder definir algumas questões a respeito da minha herança, sabe assim, de coisas variadas a respeito da forma que eu quero ser cuidada. Então, assim, aí quando esse familiar falou assim, eu preciso conversar com você de novo, eu falei, ok. E ele falou assim, olha, a minha mãe está me botando muita pressão, sabe assim? E a gente não quer contar para ela, porque a gente acha que ela vai ficar, nananana. O que eu faço? Conto ou não conto? Foi muito simples, né? Nesse caso, eu falei assim, o que a sua mãe está te pedindo o tempo todo, né? Ele falou, a minha mãe me pede o tempo todo para contar. Então, assim, por mais difícil que vá ser essa notícia, era uma pessoa que pedia muito por isso. E foi muito melhor para ela saber disso, porque ela realmente participou o máximo que ela pôde, né, das escolhas. Então, aí é outra coisa, né? Vou pular aqui, depois eu volto. Mas, Carol, tô vendo sua mão também, já vou, né? Mas então, gente, é isso. Caso a família, se ela optar por contar, gente, quanto antes, melhor. Por quê? Porque aí, essa pessoa, né, quando tem uma revelação feita ali no estágio inicial da doença, isso é muito melhor para favorecer tanto a compreensão dela, o registro da informação, quanto a participação dela. Então, a família tem que ter esse cuidado, né, de explicar para o paciente sobre a sua condição numa linguagem mais simples possível, para garantir que ele entenda, né, repetir a informação, visando o registro e o aproveitamento, porque uma vez que ele vai saber disso, então é importante que ele tenha recursos para lidar com isso e que ele faça um bom uso disso, né? Então, que ele participe das escolhas, né? Eu vou precisar de um cuidador? Então, tá, então eu vou participar dessa escolha, né? Pode falar, Carol, depois eu continuo. Eu acho que essa decisão, né, de contar ou não contar é muito caso a caso, né? Eu acho que depende do que essa certeza do diagnóstico pode impactar na vida do paciente. Qual benefício vai trazer? E eu acho que é sempre colocar numa balança. Vai trazer benefício para o paciente saber ou não? Porque dependendo do avançar da demência, de demência moderada para avançada, já não faz diferença nenhuma ele saber. Porque ele já não vai conseguir captar aquilo e conseguir processar algo referente à doença. Então, acho que não tem ganho algum, né? Algo que é a se pensar, essa situação que a Adriana pontuou, seria parecida com uma que eu pontuei, conversando com um familiar e com o paciente. A paciente sabia que tinha Alzheimer e ficava com receio da família descobrir e ser um peso para a família. E a família sabia e não queria contar para a paciente, porque achava que se contasse para a paciente, ela ficaria muito triste com o diagnóstico e isso poderia ser um problema. Ou seja, as duas partes sabiam. Quanto a família segredo, sabia, né, Carol? do diagnóstico, a paciente sabia do diagnóstico. Não tem segredo,
né? Não havia segredo. E havia uma angústia gigantesca por ambas as partes, que nenhuma das duas partes sabia como lidar com aquilo, né? Achando que a paciente achava que a família não ia dar conta do diagnóstico e a família achava que ia ser muito para a paciente descobrir o diagnóstico dela. Ou seja, era só alinhar as conversas, porque não tinha o que contar, né? O fato Mas tinha segredo, né? Não existia o segredo. Mas eles achavam que tinha, eles estavam vivendo uma coisa em segredo que na verdade não era, mas olha a angústia disso, né? Eles viviam uma angústia gigantesca por dificuldade nessa comunicação, por achar que seria demais. Né? Agora vejam aí os tabus, né? A dificuldade de falar sobre isso da própria pessoa, de se assumir sabendo ter isso, né? Assim, então é muito difícil falar sobre isso, né, gente? Uhum. Além disso, a Daniela colocou uma situação aqui que faz muito sentido e acho que precisa ser pensado nisso, e ela até concordou com o que eu falei, né? Que mesmo no início ela acha que a mãe dela não suportaria o diagnóstico. E aí, Dani, vai muito das condições que a paciente se encontra, né? Primeiro, é uma paciente que está numa fase inicial da doença, ou seja, ela tem noção dos esquecimentos que ela está tendo. Isso. Por mais que ela não verbalize isso, ela sabe que a memória dela não é a mesma mais. Ela sabe que algumas situações que antes ela fazia de um jeito, agora ela já não faz mais, né? Ela tem consciência disso. Né? E aí a Daniela ela coloca aqui que no caso dela, né, ela acha que a mãe dela não aguentaria, não aceitaria o diagnóstico, e porque ela já fala, né, a mãe dela teve Alzheimer e ela tá com um irmão que tem Alzheimer, né? E a própria mãe dela, né, a nossa paciente, ela falou como é triste essa doença, né? Então assim, ela tem noção do que é a doença, ela conviveu, né, claramente ela foi cuidadora também, né? Então, assim, ela acompanhou o processo enquanto cuidadora, então ela sabe, né, quais dificuldades ela passou, e ela, assim, realmente, né, igual ela falou, assim, como é triste essa doença, ela pode imaginar, né, qual poderia ser o desfecho, e isso com certeza causa muita angústia, né, e assim, né? Causa um peso muito grande, e eu acho que se de tudo que a gente puder minimizar a angústia gerada aos nossos pacientes é o que a gente quer, né? Saber do diagnóstico não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o cuidado que vai ser feito. Então, talvez, em algumas situações, quando o paciente sabe do diagnóstico, ele consegue ajudar a escolher algumas coisas enquanto ele tem a cognição preservada, como a Adriana colocou. Olha, eu sei que, como a doença é progressiva, em algum momento ela pode piorar, pode ser que eu precise de um cuidador. Será que eu já quero conversar isso com os meus filhos? Olha, se eu precisar de um cuidador, eu não quero que seja um cuidador familiar, eu quero que seja uma pessoa de fora. Será que eu já quero me adaptar a essa pessoa? Né? Será que ela já pode começar a fazer parte da minha vida agora, para a gente criar um laço agora? Sim, né? Ou também, né? Se acontecer de eu ficar dependente, eu não quero ficar em casa, eu quero ir para uma instituição. Então, eu preciso me organizar para isso, para que eu vá para uma instituição. Ou não, olha, eu quero muito ser cuidado por você, filha, por você, fulana. Eu sempre tive um vínculo muito grande e eu quero ser cuidada por você. Eu gosto de tais coisas e não gosto de tais outras coisas, né? Então, por isso que na aula passada a gente falou tanto sobre conhecer o paciente, conversar sobre situações que são mais difíceis, né? E, às vezes, tentar entender qual é o melhor momento para essa conversa, qual o melhor jeito de conversar, né? Porque a gente também não quer que essa conversa se torne um peso, se torne algo que vai causar angústia no paciente. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em como falar, quais palavras usar, a finalidade dessa conversa. Né? Se eu quero uma conversa para eu conhecer um pouco mais as preferências, pode ser uma conversa informal, né? Falando assim, nossa, eu gosto de tal coisa. Mãe, do que você gosta? Assim, eu gostaria que fosse feito isso e isso comigo. Mãe, o que você gostaria? Né? Assim, e eu falo, a gente pensa nessas situações, como a gente está falando aqui, né, de pacientes com demência, a gente já traça uma linha, né, pensando que em algum momento dessa vida,
pode ser que ela não consiga pensar mesmo, né? E verbalizar todos os desejos. Então, por isso que a gente fica tendo um tempo mais curto para querer conversar sobre tudo, né? Então, assim, só que fica uma dica, né? Eu acho que os nossos encontros aqui estão sendo muito dessa fica a dica, né? Então, assim, será que a gente já conversou com alguém, né? Vocês aqui que são mães, que têm filhos adultos, será que vocês já conversaram com os filhos de vocês sobre quais são os seus desejos? O que vocês querem enquanto cuidado? Né? Porque a gente falou na semana passada, nem sempre o jeito que a gente cuida é o jeito que o nosso paciente, o nosso familiar, o nosso ente, que a gente ama tanto, quer ser cuidado. Né? As prioridades, as minhas prioridades podem ser diferentes das prioridades da Adriana, que pode ser diferente das prioridades da Vânia, que pode ser diferente da Karina, e às vezes algo que é muito importante para mim pode não fazer diferença nenhuma para vocês. E eu falo com vocês porque eu estou tendo esse movimento de ter essas conversas na minha família e não é fácil. As pessoas não querem conversar sobre assuntos difíceis. Então, às vezes, a gente tem que ter um jeito, né? Um melhor momento, um melhor jeitinho mesmo de conversar para que a conversa não seja pesada. Né? Não precisa ser uma conversa pesada. Né? Então, uma coisa, igual um exemplo que eu vou dar para vocês, que é um exemplo pequenininho, bobo, mas que para mim fez toda a diferença. A minha mãe, ela é uma pessoa que sempre usa batom. A vida inteira dela. Minha mãe, ela acorda, escova os dentes e passa batom. Essa é a rotina dela. Se ela vai colocar um lixo na calçada, ela tá de batom. E aí um dia, do nada, assim, ela falou comigo, ela falou assim, filha, se em algum momento eu ficar dependente, eu não conseguir falar com você o que eu quero, não esquece que eu gosto de usar batom. Então, eu quero que você continue passando batom em mim. Pode parecer uma coisa pequenininha, mas para ela é importante. Então, é algo que ficou assim, ó, eu, particularmente, para mim, talvez se ela não comentasse, talvez seria algo que eu não daria importância. Mas para ela isso é importante. E isso é uma coisa pequenininha dentre cuidado, dentre todos os cuidados. Então, uma coisa que ela falou comigo também, se em algum momento eu ficar dependente, eu não quero que nenhum familiar me cuide, eu quero que seja um profissional de fora. E talvez, na nossa vontade, às vezes a minha vontade de falar, não, eu quero cuidar, meus irmãos, nós vamos cuidar, as irmãs dela, não, todas nós vamos cuidar. Situação hipotética que eu tô contando, tá, gente? Minha mãe, isso não é real. Mas, assim, pensando numa possibilidade, eu já sei o que ela quer ou o que ela não quer, né? Então, é importante a gente conversar sobre essas situações para a gente entender mesmo, né? Porque às vezes o melhor que a gente faz não é o melhor para o outro, é o melhor para a gente. Né? E independente da revelação diagnóstica ou não, né, Carol? Isso é para a vida mesmo, assim. Sempre tentar ter um diálogo aberto, né? Compreendendo mesmo os interesses, o que é importante para cada um. Porque isso vai fazer toda a diferença em qualquer escolha que a gente tenha que tomar, né? A gente tem uns comentários aqui muito interessantes no chat, Adriana, que eu acho que seria o momento da gente falar. Né? A Irene, ela coloca, né, que na época a Irene ela foi cuidadora da mãe, né? E ela falou que na época, ela colocou assim, na época com minha mãe, não tivemos muito problema. Ela dizia para as pessoas, né, que ela tinha um probleminha na cabeça. E também as filhas trabalhavam com a equipe médica e fomos orientadas de tudo sobre a doença. Então ficou mais fácil. Então ficou mais fácil de cuidar, né? Tanto da paciente, eu tenho certeza que para a família também, né? Porque existem também essa questão da dificuldade, né? Como você colocou no slide ali para trás, né? Assim, desse apoio da família mesmo, porque não é fácil. É um diagnóstico difícil para a paciente e para a família também, né? Então, tendo essas orientações da equipe médica as claras, né, Irene? Eu tenho certeza que isso também contribuiu muito para que fosse um pouco mais leve para vocês, né? A Vânia, ela coloca aqui também, né, que ela sabia, né, colocou assim, ó, sabíamos que nossa mãe estava com dificuldade, mas não tínhamos ideia do que era. Isso é muito comum, né? Normalmente os diagnósticos acontecem assim, o paciente começa a ter algumas atitudes ou começa a vir com algumas falas diferentes, a família começa a entender que, opa, tem alguma coisa estranha, mas a gente não sabe o que é, né? Aí ela colocou também, né? Não queria saber de médico, tratamento, nada.
que quando teve uma crise pediu ajuda. Foi diagnosticado inicialmente com demência frontotemporal. Os médicos diziam ser uma vertente do Alzheimer, né? A demência frontotemporal, alguns comportamentos são diferentes do Alzheimer, né? A gente tem alguns comportamentos, assim, bem específicos da doença frontotemporal, mas, no geral, é uma demência também, né? Então, existe essa perda, né, dessa cognição, existe esse esquecimento, existe essa dificuldade de verbalizar ou de expressar os desejos, né? Mas aí ela colocou, né, que é uma vertente, diziam ser uma vertente do Alzheimer, mas que não era o Alzheimer. Inclusive, tinha coisas que ela conseguia fazer e outras não, justamente, né? Então, e que os sintomas mais comuns do Alzheimer ela não tinha, justamente, né? Então, assim, a doença frontotemporal, ela atinge muitas questões de comportamento. Mais do que a questão de memória, Vânia, ela atinge muito essa questão de comportamento, né? Alguns comportamentos, às vezes, mais agressivo, às vezes mais sexualizado, né? Às vezes tem alguns mais irritado, mais bravo, aquela pessoa que briga, que joga coisas, né? Então, são sintomas, né? A gente fala muito de alteração de comportamento, muito mais do que a questão de memória em si. E aí ela continua, né, falando que foi difícil a aceitação por a situação da mãe, né? Que é uma pessoa muito afetiva, que resolvia tudo, que conduzia as finanças, organizava a casa, o próprio trabalho. Ela bordava maravilhosamente. Que legal saber tudo isso, né? Assim, entender tudo isso. E, assim, entendendo também que todas as vezes que, quando a gente fala, né? A gente trouxe em vários momentos, desde a primeira aula, a questão do diagnóstico, o diagnóstico ser um momento difícil, porque é isso, né? A gente sabe que os pacientes que têm um diagnóstico de uma demência, independente de quais sejam, né? A gente traz muita demência de Alzheimer porque a demência é mais comum. Mas existem algumas demências, né? A gente tem essa frontotemporal, a gente tem a demência vascular, que é muito comum quando os pacientes eles tiveram algum evento isquêmico, né? Algum evento, algum derrame, né? As pessoas falam um AVC, né? É muito comum ter essa demência vascular depois desses eventos. A gente tem a demência por corpúsculos de Levy, que é um outro tipo de demência, mas são mais raros essas outras demências, né? Assim, não é que são mais raros, não, é menos comum, não é raro, é menos comum, né? A mais comum, né? Se a gente pegar de 100 pessoas com Alzheimer, mais de 70, 100 pessoas com demência, mais de 70 vão ter Alzheimer. Então, por isso que a gente traz como grande maioria o Alzheimer, mas tem algumas especificidades às outras demências. E aí, Vânia, depois, se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre as demências frontotemporais, a gente está à disposição. Se você quiser trazer, né, alguma dúvida em específico, tá? Você fica à vontade. Dri, vou voltar a palavra para você, que se deixar, eu fico aqui falando. Beleza, gente. Então, Daniela, é isso, né? Assim, é a gente ter muito cuidado mesmo na percepção do que o nosso familiar apresenta, né? De aceitação ou de não aceitação mesmo, tá tudo bem, né? Se a gente perceber que isso para ele vai ser um problema maior que uma solução, né? Eu acho que a grande maioria dos que eu acompanho realmente não são revelados, tá? E a gente percebe, né? Tem aqueles pacientes que, como a Carol colocou, que realmente falam, olha, eu estou percebendo uma dificuldade de memória, mas nem me conta, se foi isso eu não quero nem saber. E tem alguns pacientes que chegam para a gente, né, e que falam, a minha memória está ótima, eu estou super bem. Então, que você já vê uma crítica, às vezes, também, já alterada de certa forma, que você não sabe se contar também vai, né, vai trazer, vai surtir efeito tão positivo. Então, o principal motivo mesmo, né, pelo qual as famílias escolhem não revelar, né, o diagnóstico, é na tentativa de preservar o paciente mesmo, né, dessa realidade de perdas que a doença vai implicar. Então, é isso, né, as famílias costumam ser mesmo contrárias à revelação diagnóstica, né, das demências, para evitar mesmo consequências emocionais negativas, né, reações depressivas, por exemplo, que são reações que podem, de fato, acontecer, principalmente quando o paciente está ali naquela fase inicial, da qual ele tem
muita condição de percepção desse processo. Então, se a gente nota que isso para ele não vai surtir efeito, a família, então, resolve cuidar sem revelar, né? Mas oferecendo, que é isso que a Carol falou, todo o tratamento viável e possível aí, para que não seja o diagnóstico que interfira, né, no cuidado. E assim, né, e ao contar, né, o que a gente vê diante de uma reação inicial negativa, muitas vezes, ao contar também, para aqueles que resolvem contar, né, os pacientes vão, né, eles têm uma tendência a irem aceitando melhor, né, a doença e se colocando numa posição de enfrentamento do processo, né, de adoecimento e de adesão ao tratamento. Então, assim, ponderar mesmo, né, o que é melhor ali para cada um no caso a caso. Pode passar, Karina, por favor. Então... E tem só mais uma fala aqui da Vânia, acho que só para complementar o comentário que ela fez anterior, ela continuou contando, né, que a dificuldade, ela falou, né, que as coisas que eu falei em relação dessa desinibição, né, se a pessoa fica mais desinibida, às vezes fala coisas que antes não falava, né, assim, às vezes era uma pessoa, Vânia, o que acontece muito da doença frontotemporal, assim, a pessoa às vezes era mais calada, ou às vezes um pouco mais polida mesmo em relação a falar algumas coisas, a pessoa fica um pouco mais desbocada, às vezes fala de um jeito mais direto, às vezes um tom mais agressivo, e às vezes fala assim, nossa, mamãe não falava desse jeito, né? Mamãe não fazia tais comentários, mamãe não falava, né, tão diretamente, né? Então, assim, acontece muito na doença frontotemporal. E ela falou que no caso da mãe dela, essas alterações de comportamento não aconteciam. Às vezes uma alteração, né, também, Carol, de maior apatia ou de uma hiperatividade, um paciente que se torna extremamente ativo ou um paciente que já não quer mais fazer tantas coisas, que participa menos. Ou é isso, né? Se a pessoa era muito ativa e agora não quer fazer mais nada. Ela era muito ativa, que ela fazia tudo, bordava, isso e aquilo, e que de repente... né? Eu lembro de vocês, né, Vânia, na mente ativa, e que de repente às vezes se torna uma paciente mais sossegada, mais quieta, menos interativa. Então, nesse sentido também, né, de uma hiperatividade ou de uma hipo, né, assim, atividade, né, uma apatia às vezes maior, assim. A Daniela até coloca aqui uma situação importante que eu achei interessante. É muito isso, Dani, você colocou a palavra ideal, que assim, na minha cabeça não veio isso. A pessoa fica sem filtro. A gente é muito assim, talvez, se a gente pudesse falar tudo que a gente pensa, a gente seria, às vezes, grosseira. Então, a gente não fala tudo que a gente pensa. A gente pensa, fala, opa, isso não dá para falar. A gente filtra e fala. A pessoa com demência, o paciente com demência, ele perde esse filtro, né? E, às vezes, criança é muito assim, também fala as coisas que pensa, né? Igual a gente fala assim, né? Não pergunta para a criança se você tá bonita ou feia, porque se ela achar que você tá feia, ela vai falar, tá? A não ser que você queira ouvir, né? A não ser que você queira ouvir, né? E o paciente com demência, ele fica assim também. Ele perde total esse filtro. Tem uma ele desinibição. perde o tato para falar as coisas, né? Porque às vezes a gente pode falar a mesma coisa com diversas abordagens, né? Então a gente tenta ter um tato maior na hora de conversar, né? E o paciente, ele perde isso também. Tem uma desinibição mesmo, né? No comportamento, às vezes, na forma de falar, né? Sim. É isso aí, Vânia, né? Ela foi se fechando, Carol. Não queria mais bordar, dizia não dar conta das coisas que fazia. Eu me lembrei um pouquinho, quando a Vânia foi falando aí um pouquinho, né? Eu lembro da sua mãe, Vânia, muito, dela lá no Mente Ativa. Então, gente, seguindo aí, né? Mas paramos para conversar sempre que vocês quiserem. As mudanças no cotidiano também, né? Trazem para o cuidador muitos desafios. Então, a situação do adoecimento crônico, né, vai afetar a vida do cuidador e da família como um todo, né? Então, esse acúmulo aí de tarefas, um acúmulo de necessidades, da necessidade de reorganizar-se, né? As mudanças de papéis que acontecem, elas vão imprimindo uma realidade que parece que vai se tornando escasso, né? Assim, fazer tantas coisas quanto anteriormente. Então, assim, as oportunidades ficam mais restritas, né? Tem uma escassez nas escolhas. Então,
Por isso, né, justamente por isso, por se tratar de uma doença progressiva, né, assim, as demências, é que a pessoa geralmente, gradualmente, vai perdendo muito autonomia, independência. Então, ela vai precisando muito, né, de um auxílio do familiar, do cuidador e de alguém, né, para ajudá-la, auxiliá-la mesmo no desempenho das atividades de vida diária, né? Então, tem uma necessidade daí do cuidador de adaptação contínua, né, em decorrência do aumento mesmo das limitações que vão aparecendo, né, que tendem a aumentar com o tempo. Então, vocês vão observando aí mudanças, né, no funcionamento cognitivo, que é aquilo que já foi trazido em outros momentos, né, que é a memória, a linguagem vai se alterando, né, o comportamento. Então, assim, a gente vai percebendo essas mudanças, né, cognitivas, comportamentais, na personalidade dos familiares, e esse processo pode ser muito doloroso, né, geralmente acompanhado por uma tensão mesmo, né, que também gera uma certa exaustão, né, por conta da introdução de tantas novas tarefas, né, de tantos novos cuidados. Então, isso acaba levando a transformações muito importantes na rotina, né, na mudança de atividades, nas novas obrigações que surgem, nessas mudanças de papel. Então, são muitas as mudanças que vão decorrendo, né, da, que decorrem, né, diante das demências, né? Então, essa necessidade vai se fazendo presente a cada instante. E é isso, né? E acumular essas funções vai modificando a rotina e pode gerando conflitos, né? Então, com as obrigações familiares, profissionais e sociais vão se alterando, a vida familiar vai tendo que ser adaptada em várias esferas, né? Assim, incluindo mudanças no ambiente, como a gente conversou, né? Sobre adaptações nos módulos anteriores. Então, assim, é mudança em ambiente, é redistribuição de tarefa, os relacionamentos mudam, as expectativas, né, assim, pessoais, do que você tinha de planos, quando você começa a cuidar de alguém, muitas vezes mudam também. Então, assim, você acaba tendo que cancelar, substituir plano. Então, ocorrem muitas mudanças. Eu quero saber, no cotidiano de vocês, o que mudou, né, quando vocês se viram aí, os principais cuidadores, né? O que foi, o que teve de maior ruptura nos próprios projetos de vida, nas próprias relações sociais suas, né? Como foi esse impacto? Porque com certeza eu tenho, né, a certeza de que foram muitas, né? São muitas mudanças mesmo no cotidiano, das quais vocês vão tendo que se adaptar, né? Então é desafiador mesmo. Por isso eu coloco aí, né, gente? Quanto mais união, né? Quanto mais rede de apoio, quanto mais pessoas para contar, a gente volta a falar que no próximo encontro a gente vai entrar mais nisso, né? Mas isso é essencial, né? Então, quanto mais união, mais adaptação, né? Quando você tem com quem contar, mais fácil vocês vão conseguindo se adaptar a essa nova realidade, né? Então, quando a família consegue se unir em torno dos problemas, né, e conseguem se comunicar de uma forma mais eficiente e aprender a lidar com as mudanças, isso tudo pode melhorar muito nessa relação de cuidado. Porque, gente, diante dessas perdas, né, que a gente percebe que são geradas pela demência, a família passa a não ter que lidar só com a presença do familiar, né, mas com a ausência também, né? De certa forma, você se vê ali lidando com muitas ausências, né? A identidade que você vai vendo ali se esvaziar, né? Aquela pessoa que deixa de ter uma participação nítida, né? Como a Vânia colocou aí da mãe. Então, aquela pessoa que fazia tanta coisa, de repente passa a não ser mais reconhecida pelos seus atos. Então, é isso. Ao mesmo tempo que você tem uma participação intensa na vida de alguém, você está vendo uma ausência ali a todo instante. Você está vendo um esvaziamento, muitas vezes, né? Então, isso gera também, para quem está cuidando, uma forte sensação, né, pode trazer uma forte sensação de tristeza, de impotência, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar unido nesse cuidado, sempre, sempre tentarmos estar unidos nesse cuidado, né? Carol, alguém falou alguma coisa que eu não estou vendo? Deixa eu ver. Vou seguindo, se precisar você me para, tá? Vocês vão pensando aí nisso que eu perguntei, nas mudanças que vocês tiveram no cotidiano de vocês, tá? Então, vamos lá. As necessidades, né, do familiar cuidador. Então,
é essa questão muito importante, né, do equilíbrio entre vida pessoal e cuidado, né, gente? Porque diante dessas mudanças provocadas no paciente com demência e desse novo contexto familiar que vai se configurando, né, o familiar, o cuidador, ele precisa tentar conciliar atividades frente ao acúmulo das tarefas. Então, ele tem que prover um cuidado adequado ao paciente, mas ele tem que também, né, se possível, tentar não deixar de lado a sua vida pessoal, a sua própria vida familiar também, né? E esse é um desafio que dificilmente vai ser vencido sem apoio, que a gente vê isso. A gente tem cuidadores que, ainda que a gente oriente, ainda que a gente encoraje, né, a ter uma rede de apoio, alguns falam para a gente, olha, sou eu e a minha mãe, eu sou filho único, né? A gente só tem familiares distantes, eu não tenho condições financeiras para colocar uma pessoa para me ajudar. Então, essas pessoas, elas vão ter que, de repente, né, tentar, né, procurar um apoio aí para dar conta, mas isso se torna muito mais difícil, a gente sabe, né? Para algumas pessoas é muito difícil. Até para ela conseguir deixar aquele parente para ter um tempo, igual vocês que estão aqui, né? Que estão aí conseguindo conciliar. Isso é muito importante, mas nem todo mundo consegue, né, gente? A gente tem que ter essa dimensão da realidade, mas a gente tem que sempre tentar, de algum modo, criar possibilidades para que a gente consiga, né, gerar o maior equilíbrio possível. Alguns familiares, porque e aí é isso, né? A gente tem alguns familiares que acabam assumindo também uma posição. E aí, se vocês são essas pessoas, é interessante prestarem atenção nisso, né? Porque às vezes aquele familiar principal acaba se tornando tão hierarquicamente mais importante que ninguém dá conta. Nenhum outro consegue cuidar tão bem quanto eu, nenhum outro consegue fazer do meu jeito. Então, às vezes, o que acontece? O próprio cuidador cria uma barreira na qual outras pessoas não conseguem entrar. Então, assim, não porque eu faço muito bem, a mamãe sabe o jeito né? A mamãe gosta do jeito que eu faço, por exemplo. Então, gente, se vocês vão criando, né, essas barreiras, às vezes, fica difícil de alguém entrar para auxiliar. Então, ainda que a gente, né, e eu acho que quem cuida, o cuidador principal, geralmente, é o cuidador que acaba mesmo entendendo melhor o que o familiar gosta, compreendendo melhor as limitações e as habilidades, né? Às vezes, ainda que você saiba que o seu cuidado, ele é essencial e até, de repente, mais efetivo, permitir que um outro entre fazendo isso é importante, porque vocês têm que poupar também, tentar, né, se poupar um pouquinho. Então, pensem, né, nessa relação que vocês estabelecem com cuidado. É uma relação que vocês estabelecem de forma que cria um impedimento para um outro entrar? Ou vocês estão abertos aí para que as outras pessoas participem também, tá? Porque às vezes a gente se coloca numa posição também que gera uma dificuldade. Então, é legal vocês pensarem como é a relação de vocês nesse cuidado, né? Eu me permito receber cuidado do outro ou não? Eu acabo sendo mesmo o principal cuidador e vou dar conta, né? E aí a gente tem que pensar se vai dar conta mesmo, né? Porque é difícil cuidar. Então, é importante pensar nisso, tá? Então, o que seria interessante, né? Dentro das possibilidades aí que seria, né, válido considerar, tentar investir no autocuidado, né, com manutenção da rede social e apoio familiar, tentando buscar momentos de satisfação pessoal, tá? Isso eu acho que é essencial, né, gente? Porque é isso, quando a gente cuida de um, às vezes a gente deixa de cuidar da gente. Então, autocuidado, é importante que ele esteja em dia, né, Carol? Eu vou passar batom, mesmo que seja usando máscara, né? Eu fiquei pensando isso, Carol. Se sua mãe deve passar batom, né? Mesmo agora na pandemia. E olha, gente, está tudo bem, porque para ela isso é importante, né? Se cuidar diante de qualquer momento ali para ela, né? É válido. Então, pensar nisso mesmo, né? Se cuidar sempre, quanto der, né? Tentar conciliar as atividades frente ao acúmulo de tarefas que vocês acabam tendo muito, né? Então, conciliar cuidado e vida pessoal e familiar também, né? Aí é tentar lidar com os estresses, buscando alternativas de divisão de tarefas, né? Se for possível.
e trabalhando por uma maior aceitação das perdas. E aí, quando eu falo das perdas, é isso, né? Como eu falei, daquela ausência, porque a gente vai percebendo o nosso familiar ali perdendo muita coisa. E isso acaba sendo danoso para a gente também, sofrido para a gente, né? Ver tantas perdas assim. Então, outra coisa que é interessante também, quando a gente oferece oportunidade de autonomia para os nossos próprios familiares, né, com demência, tentando avaliar a capacidade deles de tomada de decisão. É uma forma da gente também delegar, dentro das possibilidades, que esse familiar continue se cuidando, né, e oferecer cuidado para eles também, né, estabelecendo um relacionamento de qualidade, porque eu acho que isso aí é uma das principais questões de sobrecarga do cuidador, né? Quando tem muitos conflitos na relação de cuidado. Então, quando você consegue oferecer um cuidado adequado, resolutivo, e estabelecer um bom relacionamento com aquele, né, que você cuida, essa relação tende a ser muito menos pesada, né? Assim, de menor sobrecarga. Então, tentem pensar nesses aspectos, tá? Pode passar, Karina, por favor. Então, gente, o estresse do cuidador, né? É uma sobrecarga que diz, né, respeito a múltiplos fatores, né? Por quê? Geralmente, esse estresse do cuidador, né, a gente vê uma sobrecarga que vai acontecendo diante desses conjuntos de aspectos que muitas vezes podem parecer negativos, né, que decorrem da tarefa de cuidar. Então, às vezes são cuidados muito intensos, uma vida pessoal modificada, porque além de se dedicar ao paciente, você acaba tendo que também desempenhar, né, e organizar tarefas e reorganizar tarefas da sua própria vida. Então, você que está cuidando de uma vida e tendo que reorganizar a sua, então isso gera um estresse, né? Você começa a assumir um papel que te leva a experimentar, né, um senso de responsabilidade muito grande, né? E em contraposição, um senso de liberdade muito reduzido. Então, opa, agora, de repente, eu passo a ter muita responsabilidade, né? E pouca liberdade. Então, isso acaba gerando uma restrição de tempo, né? Como a gente colocou. E são coisas que vão trazendo, muitas vezes, consequências negativas, né? A gente tem alguns fatores que podem dificultar, né? Então, bastante esse enfrentamento, né, da situação de cuidar. Pouco suporte social, né? Insatisfação com a ajuda recebida, uma dificuldade do paciente de executar as tarefas de rotina, tá? Quando você se vê ali se dedicando a muitas horas de cuidado, né? Quando você percebe um baixo nível de adaptação, né, e dificuldade nos relacionamentos anteriores com a pessoa com quem você cuida, né, que é uma coisa que eu falei com vocês aí. E quanto melhor a relação, né, de proximidade, de afeto, melhor a relação de cuidado. Então, se você cuida de um familiar do qual você sempre teve, né, um certo conflito, qual você sempre tiveram, né, assim, às vezes algumas desavenças, né, alguma dificuldade no relacionamento anterior, isso pode tornar esse cuidado atual também mais difícil, né? Então, é importante tentar resolver essas questões, né, para que esse cuidado seja mais efetivo também. E o grau de sobrecarga, né, se agrava ainda mais quando você percebe um tempo de cuidado dispensado muito excessivo, por exemplo, né? A própria evolução e progressão da perda cognitiva também faz com que esses cuidados sejam mais difíceis. Os problemas comportamentais que a gente falou, né? Aquelas alterações, né, comportamentais e psicológicas que muitas vezes estão associadas ao caso, né, aos quadros de demência. Então, depressão, alucinações acabam levando também a uma dificuldade em lidar com isso. Então, tem alguns estresses, né, que são comuns, né, ao cuidador, e tem algumas questões que podem agravar ainda mais, né, essa sobrecarga, que são importantes vocês tentarem identificar
no caso de cada um de vocês, aonde que essa sobrecarga se faz presente, né? É pouco apoio que eu tenho para cuidar do meu familiar? Ou é pouca liberdade que eu tenho para exercer os meus projetos e os meus planos que ficaram, né, em segundo plano e eu não estou dando conta? Eu não estou conseguindo me adaptar a essa tarefa de cuidar? Ou então é um tempo, né? Estou me dedicando tempo demais a isso? Ou não estou conseguindo acompanhar essas perdas cognitivas, de memória? Isso está me deixando muito triste, muito incomodado, né? Porque é isso, é muito comum o cuidador ter depressão, né? Ter alguns relatos nesse sentido, porque acompanhar essa progressão da doença é muito difícil para muitas pessoas, né? Então, é interessante vocês tentarem identificar o que, né, desses eventos estressores aí que fazem parte do dia a dia de cuidado de vocês, para que vocês possam tentar encontrar, né, alguma alternativa para cuidar melhor disso, né? Vamos lá, Carol não, Karina, pode passar para mim. Então, gente, algumas reações emocionais do familiar, né, podem acabar gerando e intensificando ainda mais o estresse, tá? Então, um amplo sentimento de responsabilidade que vocês têm com o cuidado, né? Às vezes uma exacerbação da culpa, né, por problemas que acontecem no dia a dia. Então, o paciente, às vezes, sofreu uma queda ou se queimou, ou aconteceu alguma coisa ali da qual você fica pensando, né? Nossa, será que eu não poderia ter evitado? E aí isso acaba gerando um sentimento de culpa, né? Excessiva, o que também não é legal e acabam, né, agravando ainda mais uma sobrecarga. Reações emocionais que envolvam vergonha, né? Preocupação demais, a depressão, uma ansiedade, né? Às vezes situações sociais embaraçosas, que são resultantes mesmo de um estigma, de uma falta de acolhimento, né? A gente percebe isso muito, né? Às vezes as pessoas na rua não entendem bem e não tratam bem, né, o nosso familiar. A gente percebe que eles são muito estigmatizados, falta acolhimento, e isso acaba gerando na gente também uma dificuldade muito grande de lidar com esse momento, né? Pode passar, Karina. Então, gente, a redução desse estresse, né, ela pode ser encontrada no apoio emocional, no apoio social e no apoio familiar, né? O cuidador precisa ser cuidado para suportar perdas, para construir alternativas e aproveitar melhor as possibilidades que ele tem de vida, tanto no cuidado com o outro, tanto quanto no cuidado consigo mesmo, né? Então, ai, Adriana, mas que repetitivo isso, né? É isso mesmo, eu vou sempre repetir isso, né? Para que a gente consiga reduzir o estresse, a gente precisa de ter apoio, né? A gente precisa de ter cuidado. Então, porque são muitas coisas que envolvem mesmo. Pode passar. Então, gente, eu coloquei aqui, né, a arte do cuidado, porque cuidar é mesmo uma arte, né, e das mais bonitas que existem aí. Então, cuidar do outro, né, é mais que um ato, é uma conduta diária que vai ser construída pelo respeito, pela dedicação, pelo afeto. A atenção com aquele que requer cuidado está para além da dimensão física e se constitui numa tarefa que implica cuidar do outro no seu conjunto de relações. Então, né, o cuidador promove qualidade de vida, respeita a autonomia e acolhe emocionalmente, né? E esse é o cuidado verdadeiro, né? E tão difícil, mas esse é o cuidado. E isso é lindo, né? Assim, conseguir prover esse cuidado e ter esse cuidado é muito importante, né? E essa boa relação vai promover cuidados muito importantes, né? Quanto melhor essa relação que você cria, que você estabelece com quem você cuida, mais segurança você garante, né? Mais você favorece essa pessoa na adesão dos tratamentos, você proporciona, né, a partir do cuidado, um exercício de maior autonomia possível. Então, esse cuidado é muito importante, né? Tem uma beleza muito grande nesse cuidado, né? A partir desse cuidado que vocês oferecem, vocês possibilitam né, vocês conseguem tomar decisões ou encorajar, né, naquelas decisões que é possível que o familiar tome,
né? Vocês conseguem evitar que eles se exponham a riscos, você permite afeto com manutenção de vínculo. Então, o cuidado realmente proporciona questões, né, assim, muito importantes na relação com o outro. Deixa eu só ver aqui. Ah, uma coisa que é importante falar com vocês. Porque as demências, né, elas vão, as limitações, elas vão surgindo, né, de uma maneira muito progressiva. Então, num estágio inicial, muitas vezes, esse acompanhamento do paciente pode ser à distância, porque eles mantêm certa autonomia, né? Num estágio moderado, tem uma maior exposição aos riscos, e o monitoramento passa a ser necessário de uma forma mais crescente e constante, né? Então, é sempre importante também a gente estar pensando nisso, né? Assim, no estágio avançado, os cuidados tendem a ser constantes. Então, às vezes, se eu tô dando conta de cuidar num determinado momento, você pode ir se planejando para, num outro, talvez, precisar de alguém te ajudando, né? Porque cada vez mais esses cuidados tendem a serem necessários de uma forma mais constante, né? Em cada etapa vão existir desafios aí que vão exigir uma flexibilidade, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu estou dando conta, tá tudo certo. Mas a tendência, né, é de que essas pessoas vão precisando mesmo de cada vez maiores cuidados, né? Eu não sei como estão os familiares, né, de vocês, assim, no grau, né, de demência que eles apresentam, mas vocês vão percebendo aí que a cada fase, cada estágio que avança, né, vai sendo necessário né, vão sendo necessários alguns cuidados mais específicos, então é importante estar sempre pensando nisso, né? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aí, né, a beleza do cuidado. Cuidar bem de alguém com quem a gente possui um bom relacionamento envolve muitos benefícios, né? Quando a gente cuida e quando a gente se sente satisfeito em cuidar, é que a coisa boa acontece, né? Porque a gente vai percebendo, a partir do cuidado com o outro, um maior investimento na nossa própria autoestima, né? A gente percebe uma melhora na habilidade de prover cuidados e ganho de experiência. Você vai percebendo um aumento na satisfação pessoal quando você cuida bem de alguém, né? Você vai se descobrindo e construindo maiores sentidos na vida por meio do cuidado. Isso são relatos, né? São percepções que as pessoas têm a partir de um cuidado bem executado, né? Bem exercido. Então, aumenta-se, né, o seu senso de valorização pessoal. Existe uma possibilidade de fortalecer o vínculo, né, entre as pessoas ao redor. Você se torna mais cuidadoso com as demais pessoas, né? Não sei se vocês observam isso, mas muitas vezes, quando você cuida e consegue fazer isso sem uma sobrecarga tão excessiva, né? Você se observa mais cuidadoso com as pessoas ao redor também, né? O cuidado passa a fazer parte do seu olhar, né? Você desenvolve esse senso de cuidado. Isso é muito interessante. Pode passar. Então, gente, esses benefícios, né, que a gente está falando aí, que o cuidado pode promover, né, eles são mais identificados ainda no caso dos relacionamentos prévios que tinham uma qualidade de afeto maior, né, entre pacientes e familiares. Então, isso é a importância dos vínculos, né? Quanto maiores, melhor geralmente a adaptação ao papel de cuidador, né, e mais percebidos os benefícios e administrados os prejuízos. Então, é importante, geralmente, né, na escolha do cuidador, a gente tentar, né, se possível, eleger alguém com quem esse paciente tinha uma boa relação de afeto, de vínculo, porque ele tende a aceitar melhor, né, esse manejo, esse cuidado. E aí, eu entraria num outro, eu acho que é melhor, vamos deixar para a próxima, né, Carol? Porque agora eu acho que é mais interessante a gente conversar um pouquinho, discutir um pouquinho. Eu vou parar aqui
E no Eu próximo... acho que a gente pode voltar nas perguntas, assim, ler os comentários, ver se eles querem conversar mais alguma coisa Isso. e deixar essa sugestão das atividades para a semana que vem a gente Sim. finaliza. Uma Fecha com pincelada chave que eu de quero ouro. dar nisso, né, nessa sugestão de atividades, a Teó falou muito sobre isso no módulo de adaptação, tá, gente? Mas eu queria voltar, porque eu acho que isso ajuda muito vocês no dia a dia, assim, para tentar perceber, assim, de que modo, né, quais questões que eu tenho que observar para conseguir realizar as atividades no dia a dia de uma forma mais efetiva. Então, a gente vai falar disso, mas eu vou deixar para o próximo, tá bom? E aí a gente vai agora, Eu então, acho nas que até para ser perguntas, mais né, Carol? produtivo, né, para as pessoas Sim, conseguirem falar mais um pouquinho, né? sim. A gente tem alguns comentários aqui da Irene. Às vezes, se a Irene quiser conversar um pouquinho com a gente, Irene, quer contar para a gente Eu um adoraria ver pouquinho? vocês. Se vocês se sentirem, né, à vontade para isso, seria muito bom poder ver as caras. O Renato está aí ainda? O Renato está sempre com a câmera ligada. O Renato já O foi, Renato está pelo visto. aqui. Hoje O o Renato Renato está está. aí? Tá. Ah, O tá Renato aqui. Tá chegou. aqui. Renato chegou. Pois é. Então seria bom conhecer vocês aí. Tereza, nós temos outras pessoas aqui, né? Então Pois seria é. interessante a Marisa, seria interessante a gente ouvir um pouquinho de vocês também, né? O que tem sido as maiores dificuldades ou quais estratégias vocês estão usando para diminuir essa sobrecarga? Como tem sido, né, os desafios em relação aos desafios pessoais mesmo, né? Como a gente Isso. falou, existe beleza no cuidado, existe, né? Mas também eu tenho certeza que a gente executa esse cuidado com muito amor, com muito zelo, né? Mas que não é fácil, né? Nem sempre a gente, né? O que a gente fala quando a gente tenta equilibrar, a gente equilibra o cuidado com várias outras situações na vida, né? Então, assim, como eu falei, né? Às vezes a gente é mãe, é pai, a gente tem um trabalho secular, a gente tem cuidados com a casa, a gente tem várias coisas que também precisam da nossa dedicação e a gente vai equilibrando pratos, né? A gente faz igual aquele pessoal do circo que vai equilibrando pratos. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem feito, né? Seria interessante, né, ouvir, assim, de vocês aquilo que a gente comentou, isso que a Carol está trazendo, né? Quais são as mudanças, assim, os enfrentamentos mais difíceis. Quem quiser Estou vendo a falar, fica à Vânia, estou vendo a vontade. Marisa. Alguém quer dividir com a gente um pouquinho desses momentos? A Vânia está no consultório com o pai dela, é mesmo. Ela Tá. contou isso para a gente, Vânia. Tá tudo certo. A Vânia está acompanhando junto, né? Na Uhum. consulta, tá tudo certo. Que bom que está conseguindo acompanhar um pouquinho, né? Isso. A Irene colocou algumas coisas aqui, né, que seria interessante compartilhar, que ela percebe, né, que ela colocou assim: o que eu percebo na área de trabalho é que idosos ficam sozinhos, pois os filhos trabalham e eles gostariam, né, de quando chegar ter alguém para conversar. Isso acontece muito, né? Por conta disso mesmo, né, dessa questão de ter que adaptar a vida de um trabalho também, né, com cuidado. Ela fala ainda, a Irene ainda fala, né, que depois que ela começou a participar da oficina, ela descobriu que tem idosos e começou a falar algo estranho, repetindo às vezes na fala, esquecendo às vezes o que ela perguntou. E para quem não sabe, que a gente tem algumas pessoas novas aqui, então a Marcela, a Laura, a Irene, ela é agente de saúde, ela tá lá do Pernambuco, ela tá lá em Recife. E aí ela tem contato, né, com muitos pacientes, né, fazendo esse trabalho de SS, esse trabalho tão lindo. E aí ela vê, né, esses idosos com essas dificuldades, né? E aí ela até falou assim, ela orientou uma neta, né, a observar o jeito do avô, como que o avô está. E ela falou que essa semana mesmo ela teve contato com o idoso que estava esquecido, que está percebendo isso, né? E que vai marcar uma consulta. Irene, isso é excelente para a gente, isso faz a gente ficar muito feliz, né? Que aquela situação, né, da gente falar de dever cumprido, sentimento de dever cumprido, é muito isso, né? Um dever cumprido no sentido de a principal
o que a gente quer levar de mensagem é justamente essa, assim, né? Que a gente possa fazer diagnósticos precoces, né? Que as pessoas consigam entender que, olha, a situação não está legal, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de buscar, né? Quem é paciente da clínica, procure a Mais 60, nós estamos aqui para isso, né? Para poder auxiliar vocês mesmo nesse momento. A Daniela, ela fala, né, que no caso ela virou praticamente filha única e ela trabalha fora, ela tem uma filha de 3 anos, um marido, uma casa para olhar e a mãe dela com Alzheimer, né? Além disso, tem compra, tem que levar em consulta, tem o controle da medicação, né, Dani? Assim, acaba que o controle financeiro é seu, o controle das coisas da casa, da sua mãe, da sua casa, filho pequeno, filho na escola, e aí é isso, né? É por isso que eu falo que é igual quando eu falo no circo, não sei se vocês sabem o que eu estou falando, quando fica uma pessoa com uma varinha assim, equilibrando um prato. Aí ela equilibra um prato, equilibra dois, aí vai equilibrando vários pratos, e eu sinto que é isso a vida do cuidador, né? Então, assim, a gente tem várias tarefas, infelizmente, são tarefas que não dá para você abrir mão, né? Cuidar da sua filha é muito importante, cuidar do seu relacionamento é importante. Além disso, você pontuou várias coisas, mas você esqueceu de pontuar você enquanto pessoa, né? Você tem o seu trabalho, mas também não é só o trabalho, né? Você também tem os seus desejos, tem as suas preferências, tem que ter um tempo para você, e fazer tudo isso junto não é fácil. Igual você colocou aqui, né? Esqueci de mim. E normalmente é isso que acontece, Dani. Normalmente a gente vai colocando na nossa rotina o cuidado com os outros e depois a gente coloca o cuidado com a gente, né? E aí por isso a gente vai ficando sobrecarregado, né? Então ela até colocou aqui também, né? A Dani falou que ela conversa com a mãe sobre o esquecimento dela e ela comenta que está normal. Então, acontece também, Dani, assim, no começo do esquecimento, é comum. Isso acontece com todos nós. Eu falo assim, ó, vou dar um exemplo pessoal. Eu tive Covid. E desde que eu tive Covid, eu sinto que a minha memória não é a mesma. Então, a Adriana e a Karina principalmente, escuta sempre eu falando isso. Eu falo, nossa, depois do Covid eu tô tão esquecida. Às vezes eu tô falando uma coisa que eu falo, ai, gente, o que eu tava falando mesmo? Mas é um esquecimento transitório, né? Um esquecimento que eu espero que melhore com o passar do tempo. Então, esse começo do esquecimento, a gente sabe que a gente tá ficando esquecida. É muito comum a gente falar assim, nossa, minha cabeça não é a mesma mais. E isso é comum com todo mundo com o passar da idade. Só que o esquecimento, a gente fala assim, muita gente acha que o esquecimento é normal, e não é. Tem alguns esquecimentos que são, principalmente quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está estressado, quando a gente está muito cansado, a gente fica mais esquecido. Mas com o passar do tempo, isso vai mudando. Né? A gente não pode ficar estressado e cansado o tempo inteiro para ficar sempre sobrecarregado e ficar esquecido, né? Então, a situação maior, né, desses esquecimentos, né? Sua mãe agora não está percebendo mais que está esquecida, é porque já está avançando, né, Dani? Então, infelizmente, ela para de perceber mesmo esse esquecimento. E ela fala aqui, né, que até comenta sobre a doença de Alzheimer, tenta introduzir esse assunto mais rapidinho, mas ela muda de assunto. Mas, Dani, ela já deixou claro para você que é um assunto que ela não quer falar. É um assunto que ela já entendeu a gravidade a gravidade da doença, ela já conviveu tanto com a mãe, agora entendendo um pouco do irmão, então ela já sabe que é algo que ela não quer conversar. Então pode ser que a estratégia para conversar vai ter que ser outra, né? Não falar da doença, mas tentar trazer coisas para tentar exercitar a memória, tentar trazer, né, assim, uma rotina mais estabelecida para ver se ela esquece menos algumas coisas. E aí, semana que vem, quando a Adriana ela vai resgatar esse momento, né, de atividades para o dia a dia, eu acho que pode te auxiliar bastante. Adriana, quer comentar alguma coisa? Eu estava dando uma olhada aqui, né? Não, é impressionante, né, gente? Como que, de fato, realmente, né? Essa ainda é a sensação de grande maioria dos cuidadores, né? Assim, a Daniela falou que a rede de apoio dela é muito escassa, a Conceição falou também que não tem rede de apoio. Teve mais gente, eu acho, que colocou isso, assim. E é muito... É uma realidade, né, Adriana? Infelizmente, é uma realidade comum. Sim.
difícil, né, da gente escutar e mais ainda de vocês, de terem que lidar com isso, né, assim, porque a gente sempre espera, assim, pelo menos poder contar um pouquinho em algum momento, né, eu espero que vocês, de alguma maneira, consigam isso, né, assim, de manejar isso para que vocês possam viver esse cuidado com um pouquinho mais de leveza, porque é inevitável, né, gente, eu acho que até para quem cuida, tendo a rede de apoio, a responsabilidade que recai, ela é grande. Então, assim, cuidar sempre vai ser difícil, né? A gente, não é à toa que a gente está falando aqui mais do que tudo dos desafios. Cuidar é desafiador. Cuidar de um familiar com demência, cuidar de um filho, cuidar, né? Cuidar é difícil. Agora, quando a gente fala desse cuidado com pacientes com demência, tem alguns desafios aí que extrapolam, né? Que é realmente essa questão que a gente falou aí o tempo todo, né? De ter que lidar com perdas, de ter que lidar com impotências, com situações difíceis, né? Vocês, assim, nós, né? A gente tem que reconhecer e se admirar muito nesse papel, né? De cuidado, porque ele é realmente muito desafiador e entristece, né? Quando a gente vê tantas pessoas se sentindo sozinhas, né? Nessa função. E entender como que o cuidado impacta, né? Impacta em todos os quesitos da vida. A Conceição, ela coloca aqui que o impacto para ela, o principal, foi na vida financeira. Porque ela diminuiu a rotina dela de trabalho, com isso ela diminuiu a renda, né? Então, assim, isso é um dos impactos, e é um grande impacto, né? O impacto da questão do tempo, da entrega, né? Igual assim, quando eu falei aqui, né? Daniela que falou, ela listou um tanto de coisa que eu tenho certeza que ela ainda não listou um tanto de outras coisas que ela ainda faz, porque ela ainda é um suporte muito grande para outros membros da família dela, como não só da mãe, né? Ela acaba sendo a referência da família, né? Para todo mundo. Eu falo porque eu conheço bem a história da Daniela, e ela esqueceu dela. Ela apontou um tanto de coisa e esqueceu dela. Né? E aí é isso mesmo, impacta a vida financeira, impacta a vida pessoal, impacta a vida familiar, porque quando a gente para pensar, não é todo mundo que está ao nosso redor, assim, a sobrecarga vai respingando em outras pessoas, né? Então, assim, a nossa intenção é justamente essa, né? Tentar ajudar vocês para que a sobrecarga, né? A gente, enquanto rede de saúde, que a gente consiga apoiar vocês no que nos cabe, né? Ajudar vocês no que nos cabe. O que extrapolar a parte da clínica, a gente poder dar algumas ferramentas para auxiliar vocês no dia a dia, né? E às vezes, gente, é o que a gente vê muito, né, Adriana, nos nossos grupos do cuidar de quem cuida, só da gente saber que não é só a gente que passa pelas dificuldades, já é muito terapêutico, né? Só de poder dividir sozinho, isso, né? É muito pesado, né? É porque a gente fica nessa de achar que, nossa, é só eu que estou passando por isso, como que eu vou fazer para lidar com isso tudo sozinho, né? Quando a gente sabe de pessoas tem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. As pessoas estão buscando algumas estratégias. Pode ser que a estratégia que a Conceição usa na casa dela pode ajudar a Vânia, que pode ajudar a Daniela, que pode ajudar o Renato, né? Então, assim, como eu falei desde o começo, acho que foi uma frase que eu usei aqui nessa oficina, não tem receita de bolo, não tem um padrão. A gente não vai conseguir entregar para vocês um papel, ó, faça isso e é sucesso garantido. Não. Infelizmente, para doença, né, as demências em si não existe essa receita, né? Mas a gente tem algumas atividades que podem ser usadas por todos eles, porque muitos sintomas, né? Algumas alterações de comportamento, alguns momentos da evolução da doença, pode ser que os sintomas sejam parecidos, né? E eu acho que o propósito maior, né, Carol, que é sempre assim, sempre levar informação, compartilhar informação, né? Mas no caso de quando a gente pensa, né, nas demências e no impacto que os familiares sofrem com isso, eu acho que o propósito desse curso é mais do que tudo fazer com que a gente se sinta abraçado, assim, sabe? Porque é isso, é muito difícil se sentir sozinho, né? E a gente sabe que você se sente, a gente está vendo aqui que você se sente, né? Então, sentir que vocês têm com quem contar, né? Compartilhar as vivências, isso é muito rico, né? Assim,
nesse sentido, vocês não estão sozinhos, né? Eu e a Carol, né? A gente pode não estar aí podendo lidar de forma prática, né? Com o cuidador, ajudando, auxiliando, mas no carinho, né? Na empatia e na orientação, e em tudo que a gente puder fazer, vocês podem contar com a gente, né? Porque é difícil mesmo, né? Eu, como mãe, eu tenho o exemplo de mãe, né? Para mim não tem coisa melhor quando de madrugada eu vejo alguém falando: oi, mãe, você não está sozinha, eu também estou acordada aqui na madrugada. Então, assim, é acolhedor demais quando a gente vê que a gente tem com quem contar. E é importante que vocês sintam isso. É isso, né? Então, assim, gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Hoje a gente vai finalizar um pouquinho mais cedo, né? A gente está tendo esses momentos que estão sendo muito ricos, não só para vocês podem ter certeza que para a gente também tem sido muito rico. Queria aproveitar, contar para vocês na oficina da semana passada, foi uma oficina brilhante, eu particularmente amei o encontro falando sobre cuidados paliativos, mas como a gente mostrou muitos vídeos, trechos de vídeos, a gente não conseguiu subir essa aula para o YouTube. A gente não conseguiu compartilhar. Por conta dos direitos autorais dos vídeos. Então, o que a gente vai fazer? Hoje ainda, a gente vai subir o vídeo para o e-mail, para o Drive, e vamos encaminhar para vocês o link lá no grupo, né? Então, eu vou até aproveitar e mandar aqui para vocês, quem não faz parte do grupo, para entrar, né? Para a gente ter acesso a esse link. E para vocês assistirem às aulas, porque nossa aula foi muito boa. Vale a pena, quem perdeu. Eu acho que quem perdeu vale muito a pena. Eu, particularmente, quero assistir de novo. Eu estou gerando o link aqui, vou mandar para vocês. Karina vai mandar para vocês também uma avaliação do que vocês acharam desse momento. Né? Então, peço que vocês também respondam. Né? É muito importante que a gente saiba a opinião de vocês, né? O que vocês estão achando. Porque essa é a segunda oficina, mas a gente pretende fazer mais. Né? Então, a opinião de vocês é muito válida para a gente, tá bom? Mais alguém quer comentar alguma coisa, quer falar algo? Ainda temos um pouquinho de tempo. Agradeço vocês aqui, agradecendo a gente, né? Assim, que bom saber que tem sido proveitoso, que é um assunto necessário, né? É um assunto que pouco é comentado, né? Poucas pessoas param para pensar, né? Nesse momento do cuidador, dessa sobrecarga. Então, para a gente, isso é muito importante poder dividir isso aqui um pouquinho com vocês, né? E é importante reforçar, né? Vocês não estão sozinhos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente se vê de novo. Eu, Carol, Karina, estaremos aqui. Esperamos vocês. Fechamento, hein? Quero todo mundo aqui para a gente brindar nosso último encontro. E espero vocês aqui com muito carinho. Então, mandei aqui no chat agora o grupo do WhatsApp. Então, entre no grupo que a gente vai mandar os links lá. A gente lembra vocês das aulas. Não é um grupo aberto, que um monte de gente fica falando. Né? Assim, a gente trouxe também semana passada algumas sugestões de livros, de filmes, que eu acho que vai ajudar muito vocês, né? Nesse momento de cuidado, né? Às vezes a gente precisa de um momento de relaxamento, mas que também pode ser produtivo para vocês aprenderem um pouco mais, ou às vezes outros olhares em como cuidar, né, dos pacientes com demência. Então, fica aqui a sugestão para vocês entrarem no grupo. Eu vou mandar novamente essa sugestão dos livros e dos filmes. Inclusive, vou tentar mandar até aqui. Mas aqui, como a gente fecha rapidinho, não sei se vocês vão conseguir copiar. Mas vou mandar para vocês. E a gente fica à disposição. Para quem não conhece o Grupo Mais 60, né, vocês não conhecem as clínicas, a gente, né, sugere vocês nos sigam nas redes sociais. Então, Mais 60 Saúde no Instagram e também no YouTube, que é voltado para paciente. Então, ali nós temos várias dicas, várias lives, orientações de saúde. Nós temos também o Mais 60 Saber. Então, no YouTube tá essas aulas, né, do Mais 60 Saber, da oficina, né? Tem outras aulas também que está à disposição.
Também a gente está no Instagram, então Mais 60 Saber. A gente ainda tem um podcast que fica no Spotify, chama Gericast. Então, se vocês tiverem interesse, vocês ficam à vontade, tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Conceição falou que sugere brindar com um café. Pode deixar, semana que vem a gente brinda então com um café, né? Agradeço muito a participação de todos vocês e até semana que vem. Semana que vem a gente fecha a oficina com chave de ouro, mais esse momento, né, da gente trocar figurinhas, conversar um pouquinho mais e finalizar esse momento da oficina do cuidado de pacientes com demência, tá bom? Então, agradeço muito a participação de todos. Tenham uma excelente tarde. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.